Há algum tempo a gente tem vontade de gravar esse DVD e gravar o que nós temos feito e como nós temos adorado, esse nosso jeito alvo de ser, o jeito que a gente adora. E há algum tempo o Senhor tem feito com que nós ruminássemos uma palavra a respeito de fazer o melhor e de dar o melhor a Deus. Quando eu chamei os meninos para gravar, eu falei, nós não vamos gravar um show, apesar de ter toda uma produção, nós queremos adorar ao Senhor. Mas nós queremos que seja transmitido aquilo que nós fazemos de melhor, uma igreja de adoração, uma igreja que adora no dia a dia, não só na música, amém? E durante todos esses dias eu tenho meditado numa palavra, tenho pregado essa palavra em vários lugares onde eu tenho ido, a respeito de nós não fazermos o quase. Durante muito tempo da minha vida eu vivi como um crente que fazia o quase. Eu era um evangélico formatado que fazia o quase. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim e eu posso falar de mim. E durante muito tempo eu quase provei das coisas do Senhor. Durante muito tempo da minha vida eu quase cheguei lá. Mas o quase não é a totalidade do Senhor. O Senhor não trabalha no meio termo. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. No nosso popular 880, ou é ou não é. E durante muito tempo, eu era até um jovem na igreja que me guardava e tudo mais, mas que só provava do quase. Então eu comecei a meditar na palavra e eu comecei a perceber que o Senhor, Ele deseja que nós sejamos intensos e inteiros. Então eu comecei a meditar lá em Lucas, no capítulo 17, onde Jesus começa falando a respeito de... Ele está conversando com os discípulos e os discípulos pedem para que Jesus aumente a fé. E nós estamos em uma época que todo mundo acha que tem fé. Acha que crer em Deus é ter fé. E Tiago fala que isso até o diabo faz. Grande coisa, olha para o irmão falar, grande coisa só crer. Porque crer qualquer um crê. Até o ateu com o avião caindo crê. Fala, meu Deus! É porque você nunca viu um ateu com o avião caindo. E tomara que nunca veja, aleluia. A verdade, querido, é que eu sempre falo que todo ateu, eu gosto mais de conversar com ateu às vezes do que com crentes. Porque todo ateu, pelo menos a maioria dos que eu conversei, se mostram cristãos que foram frustrados, tentando conhecer um Deus inteiro e perfeito, mas só conheceram uma religião. Mas eles querem alguma coisa real. E eu também quero. Você quer alguma coisa real? Porque Deus é real. Olha para o seu irmão e diga, Deus é real. Fala para ele, Deus é todo. Fala, Deus é inteiro. Aquele povo, quando ele saiu do Egito, eles tinham que comer o cordeiro inteiro. Olha para o seu irmão e fala, tem que comer o cordeiro inteiro, querido. Não quase. Amém? Então Jesus começa a tentar explicar para os discípulos, eles estavam ali na beira do pé dele, e ele começa a falar, olha, a fé de vocês pode fazer uma planta nascer no mar. Ele fala, vocês não estão entendendo. E aí ele faz uma indagação e fala, qual é de vocês que tem um empregado e deixa o empregado comer antes? Antes ele vai te servir. E você senta na mesa, vai comer. E você não vai ficar agradecendo ele toda hora porque ele fez o que era a obrigação dele. Jesus está tentando dizer, eu não quero gente que faça pela obrigação. Eu não quero gente que faça por uma religião, para bater cartão na igreja. Gente que dizima com medo do devorador. Gente que conta os 10% como se Deus fosse um garçom. Eu quero gente que faça inteiro, que se entregue por inteiro, como eu me entreguei por inteiro. Ele está tentando dizer para aqueles discípulos, falar, olha, gente, se vocês fizerem somente o que lhes foi mandado, seja considerado um servo inútil. Então, Jesus, ele entra numa cidade e a Bíblia diz que 10 leprosos vêm até ele. E quando os leprosos vêm, Jesus dá uma ordem, ele fala, vai, se mostra ao sacerdote. E só por obedecerem, diga comigo, fé é obediência. E obediência é fé. Só por obedecerem, imediatamente eles foram curados.
Mas teve um que fez além. Teve um que fez a mais. Teve um que não conheceu Jesus só da cura, só de longe, porque eles gritaram de longe e Jesus falou de longe. Teve um que a Bíblia diz que voltou se prostrando, adorando, dando glória a Deus. A Bíblia diz que ele gritava, glória a Deus. Ele voltou. E a Bíblia diz que quando ele voltou, Jesus olha para ele e fala assim, a tua fé te salvou. Não só te curou, não só te tornou religioso, não só te fez bater um cartão na igreja, não só te fez cantar uma musiquinha. A tua fé fez você ser além. A tua fé fez algo entrar dentro de você para progredir e para fazer com que você progrida em sua vida. A tua fé fez com que você cresça. A tua fé fez com que você não seja aquele que bate o cartão na igreja, mas que cresce todos os dias sendo abençoado de glória em glória e vitória em vitória. A tua fé fez com que você seja como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito, a luz da aurora. A tua fé. Aí eu descobri que eu sou o leproso que voltou para agradecer. Eu sou o leproso que volta para agradecer nos cultos, que volta para agradecer quando acorda, que volta para agradecer quando dorme, que volta para agradecer no trabalho, pelos filhos, pela família, pela casa, pelo lar, pela igreja, a escolinha que nós estamos aprendendo, essa escola da eternidade. Eu sou o leproso que quer agradecer, que quer fazer algo a mais, que não quer o quase. Então a gente vai para Mateus no capítulo 25 e Jesus começa contando a parábola das 10 virgens, todo mundo já escutou. Então ele fala a respeito de 10 virgens, e as 10 virgens eram virgens. E eu entendo que a virgindade simboliza a santidade. Quantos crentes hoje nós vemos guardar a santidade? Para não perguntar a nós mesmos. As 10 virgens também tinham algo em comum, elas esperavam pelo noivo. Quantos crentes estão esperando pelo noivo hoje? Afinal de contas, Jesus selou o livro dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quer saber se você é noiva? Você diz vem todos os dias. Se você não diz vem todos os dias e tem medo da volta de Jesus, é porque você ainda não se tornou uma noiva. Mas eu profetizo que você se tornará em nome de Jesus. Esperando, mantendo firme a sua confissão de fé, esperando por aquele dia, fazendo todos os planos, todos os dias da sua vida, esperando que Jesus venha e frustre todos os seus planos, com o plano dele que é muito maior do que o nosso. Então Jesus conta daquelas virgens, e também aquelas virgens tinham algo em comum. Tem gente que fala que elas não tinham óleo, mas todos tinham óleo. Porque se você notar as 5 virgens inúteis, insensatas, imprudentes, elas dizem para as outras, a nossa lamparina está se apagando. Isso quer dizer que tinha óleo, né? Então qual foi a diferença de 5 para 5? É que 5 delas propuseram no seu coração, eu vou levar mais, porque caso aconteça alguma coisa, eu tenho o plano A, o plano B e o plano C. Eu vou ser prevenido durante toda a minha vida. Eu não vou fazer só o que me foi mandado, encher a lamparina, que simboliza a palavra de Deus, e todas elas tinham a lamparina. Todas elas tinham a palavra de Deus. Quantos crentes têm palavra de Deus hoje, irmão? Eu vou fazer além. Eu vou levar algo a mais. Porque com o plano A, o plano B e o plano C, vivendo todos os dias, esperando a volta dele, não tem perigo desse noivo passar e eu perder por nada. Eu descobri que todo cristão que espera todos os dias se preparando e se corrigindo, porque a diferença do verdadeiro cristão não é que ele não erra, é que ele conserta todos os dias. Todo cristão não tem só a palavra, mas tenta viver a palavra dia após dia, melhorando cada dia mais. Porque se o verbo não se tornar carne em sua vida, será apenas verbo. E Jesus não ficou verbalizando, ele se tornou carne e veio por nós, para mostrar que nós devemos viver a palavra e não blá blá blá. Então Jesus continua e fala de um homem que foi viajar. A palavra de Deus diz que esse homem deixou todos os seus bens e também deixou talentos. E ele deixa 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro.
A palavra de Deus diz que um pega os 5 talentos e fala: uau, eu não merecia ser curado, mas vou voltar para agradecer. Quando esse Senhor voltar, eu vou ter multiplicado, porque tudo que é vivo multiplica. Então ele se preocupou e andou todos os dias se preocupando em multiplicar para devolver a mais, para fazer além, para não fazer só para o café, para não fazer o quase. Então ele devolve 10. E o seu Senhor volta e fala: servo bom e fiel, entra no meu gozo. Você me serviu no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Então, a Bíblia diz que o outro servo fala: Senhor, o Senhor me deu 2, eu te devolvo 4. E ele ouve a mesma coisa: servo bom e fiel, você é bom e você é fiel. Quantos aqui querem ouvir isso? Você viveu a sua vida se preocupando em fazer além, e não fazer quase, e não viver quase crente, e não viver quase do Senhor, e não viver quase um crente bereano. Então eu vou te colocar sobre o muito. Mas a Bíblia diz que quando ele chega naquele homem que pegou um só, aquele homem já começa a dar desculpa. Parece Adão, quando diz para Deus: a mulher que tu me deste, quer dizer, o Senhor que me deu essa perva. A culpa é tua, Deus. E ele começa: eu sei que o Senhor é um homem que colhe onde não planta, eu fiquei com medo. E quem dá desculpa, não dá resultado. A Bíblia diz que esse Senhor fala para ele: você deveria pelo menos ter dado a alguém que ia multiplicar, mas você ficou escondendo os seus talentos, batendo cartão na igreja e não fez nada a sua vida toda. Servo mau e inútil. Então Jesus continua e fala: quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, ele separará os maus dos bons, ele separará as ovelhas dos bodes. E aí ele começa a falar: olha, porque eu tive sede, me deste de beber, eu tive fome, me deste de comer, eu tive frio. E ele começa a ensinar como nós devemos viver o nosso dia a dia. Não só multiplicando outras pessoas e ganhando pessoas para Jesus, para sermos servos bons e fiéis, multiplicando para que quando ele volte, ele veja que a nossa riqueza e os bens que ele deixou na nossa mão multiplicaram. Mas nós devemos também praticar a justiça, praticar estas coisas todos os dias, até quando ninguém está nos vendo. Então eu começo a aprender com Jesus que tudo que ele quer não são pessoas perfeitas, porque da sua imperfeição ele sabe mais até do que você mesmo. Mas ele deseja pessoas que querem progredir, que querem crescer, que vão nos mínimos detalhes arrumando tudo, consertando tudo. Eu vou parar de mentir, eu vou parar de prostituir, eu vou parar de dar o jeitinho brasileiro, eu vou parar de enganar, eu vou parar de ir para a igreja bater cartão, eu vou começar a adorar de verdade, eu vou melhorar, eu vou ser melhor, eu vou fazer além, eu vou fazer além. Eu percebi que Jesus deseja pessoas fiéis, não capacitadas, porque a capacitação do céu é a unção do céu que ele pode dar. Ele não quer pessoas acomodadas que fiquem no mesmo lugar a vida inteira sem correr a corrida. Afinal de contas, ele é um caminho, não uma parada. Mas ele deseja pessoas que realmente querem adorar em espírito e em verdade todos os dias, com seus gestos, com a sua vida, com a sua adoração. Pessoas que não vão para o culto, bater o cartão no culto ou assistir um culto, mas vão entregar o culto, prestar o culto prestar adoração, prestar homenagem àquele que elas viveram a vida inteira e a semana inteira para agradar. Eu percebi que Jesus deseja que nós sejamos adoradores todos os dias das nossas vidas. Eu percebi que tudo que o Senhor quer é que você comece, porque a palavra de Deus diz que o importante não é como você começa, e sim como você termina. Rick Warren diz no livro dele: o evangelho é como uma maratona, não importa como você começa, e sim como você termina. E a palavra de Deus diz: melhor é o fim das coisas do que o começo. Sabe o que eu quero desejar para você, querido? Que você termine bem. Que você termine bem. Que você adore em espírito e em verdade. Que você não esteja preocupado com mais nada além do Senhor, até que nada mais importe na sua vida. Que você possa ser um adorador por excelência todos os dias da sua vida. Que você possa servir ao Senhor independente do lugar que você esteja. Que você seja, que a fé e a sua santidade sejam inegociáveis. Que você viva santo ou morra tentando. Amém.